Olá, IBM, seja muito bem-vindo aí a mais um Papo da Manhã, né? E toda semana tem sido muito especial, toda quarta-feira, aqui esse conteúdo direcionado para a nossa igreja, que eu tenho certeza que alimenta muitas outras pessoas. E hoje é ainda mais especial, né? Estou recebendo um amigo que tem sido influência na nossa nação, no meio, né, cuidando da parte de adoração, pai, tem anunciado a muitas pessoas, ensinado nessa área, Tom Molinari, e fica comigo até o final, porque eu tenho certeza que esse papo vai te abençoar demais. E aí, Seja bem-vindo, meu meu amigo? parceiro. Cara, bom demais te receber aqui, hein? Uma honra almoçar com vocês. E Arrebentar um agora, negocinho ali, né, de leve. e agora gravar esse podcast, tenho certeza que vai ser muito bom. Cara, assim, é muito especial mesmo poder te receber aqui, porque assim, você tem sido uma referência na nossa nação, né, dentro dessa nova geração que, que foi chamado por Deus para adoração, para a igreja, para servir a igreja. Então, cara, é muito bom de verdade te receber aqui. Muito obrigado. Privilégio enorme. Cara, Tom, vamos começar. Eu gosto sempre de antes de a gente ir para um tema que a pessoa domina, a gente ouvir um pouco da história dessa pessoa, né? Saber como ela chegou até aqui, porque você viveu toda essa trajetória e tem muita gente que às vezes não consegue entender a trajetória que está vivendo, né? Cara, como é que você começou? Como é que é um pouco do Tom? Lá o início do Tom lá, como é que foi isso tudo? Cara, assim, o primeiro registro, né, na minha mente do início da minha vida que eu me lembro é no campo missionário. Minha família, quando eu tinha 2 anos de idade, minha família se muda para o campo missionário lá na Colômbia. Que legal. A gente passa 4 anos lá implantando igrejas em Bogotá e Medellín. Tem uma curiosidade que em Medellín a gente literalmente foi vizinho do Pablo Escobar. Sério, cara? Sério. Quando o Pablo Escobar morreu, a gente soube no dia que era vizinho do cara. Porque a gente começou a ouvir um monte de helicóptero, Que carro de doideira. televisão passando, aquela loucura, o que tá acontecendo? Ligamos a televisão, Pablo Escobar tinha morrido, tipo assim, 3 quadras da nossa casa. Que Cara. isso, cara. É, Pô, e eu ia te perguntar isso, porque você falar que com 2 anos estava em Medellín e Bogotá, era o auge mesmo no narcotráfico. Ali. Exatamente, a gente passou 2 anos em Bogotá e 2 anos em Medellín. E esses 2 anos em Medellín foi 93 e 94. E Pablo Escobar morre em 93, cara. Cara, eu vou assistir Narcos de novo só pra ver se aparece Eu você era lá. aquele menininho de cuequinha passando. Eu vou voltar só pra ver se aparece uma cena sua. Cara. Cara, que E doideira. aí a gente volta pro Brasil no meio da Copa do Mundo de 94. No meio mesmo, tava rolando a Copa do Mundo de 94, a gente volta. Também tem uma lembrança. Não falava português, fiquei 1 ano sem estudar. Terminei 1 ano depois, porque readaptei. Minha primeira língua é espanhol. Eu fui alfabetizado em espanhol. Quando eu voltei pro Brasil junto com a minha família, eu não falava português, então a gente teve que reaprender a falar. E aí começamos a trabalhar. Olha só que interessante, a gente começou a procurar a igreja para membrar, porque a gente não voltaria para a igreja que nos enviou para o campo. E a gente chegou no último culto, no Alcântara ali, no último culto do centro evangelístico, último culto como centro evangelístico. Na semana seguinte virou rema do pastor Rafael. Olha que loucura, cara. E aí a gente chega num domingo, era centro evangelístico, no domingo seguinte era rema. Que maneiro, cara. Que maneiro. A gente ficou lá, a igreja nos recebeu como missionários. Meu pai foi ordenado líder de jovens lá na rema. Lideramos os jovens lá. Eu era o melhor amigo de Rafa na infância. Eu sei que ele teve aqui, por isso que eu tô falando. Exatamente. E o maneiro é que ele contou essa história, assim, dele, do início da igreja lá, né? Então, o pessoal tá sabendo que tá Meu inteirado irmão, do a gente contexto fazia histórico da... tanta bagunça junto, meu irmão. Meu Deus do céu. Rafael, quero deixar registrado aqui que Rafael é a criança mais arteira que eu já vi na minha vida. A gente jogou a carrocinha de cachorro-quente do moço que ficava na frente da igreja no valão do Vila 3. Rapaz, era pra ter gravado com você antes, então. Então, eu ia explanar ele antes dele vir aqui. Exatamente, que eu ia poder zoar ele aqui. Cara, aí meu pai foi líder de jovens lá e depois foi ordenado a pastor e enviado pro Jardim Catarina. E a gente começou a rema lá no Catarina, mas Deus tinha dado uma visão pro meu pai em 93, se eu não me engano, que ele teve uma visão e ele via ele na frente de um redil. Redil
é casa de ovelhas. É tipo um curral. É uma palavra mais bonitinha para curral. Entendi. E Deus mostrou que ele estava na frente, a portinha do redil estava aberta e muitas ovelhas entravam. Em 2002, a gente vira redil, igreja redil. Que legal. Emancipamos e viramos igreja redil. E eu sempre servi na música lá. Com 8 anos, foi a primeira vez que eu subi numa plataforma para cantar e tocar. E, cara, fui crescendo autodidata. Toquei violão autodidata, toquei teclado autodidata, bateria. E aí fui crescendo, ministrando música. Com 15 anos já estava liderando o time de louvor. Com 18 anos já estava liderando um time maior. E com 20 anos... vamos por parte, né? Quando estava no terceiro ano do colégio, no último ano, eu já tinha aplicado para Instituto Canción, que é uma escola de música e teologia, lá nos Estados Unidos de Atlanta. Já tinha passado, já estava com tudo pronto para ir em janeiro do próximo ano. E aí fui negado visto 2 vezes. Que isso, cara. E 2 vezes é 6 meses, né? Cara? Você tenta Tem uma que esperar vez. os 6 meses. Espera 6 meses. Negou de novo, espera 6 meses, esperei 1 ano, cara. E aí, naquela aflição que eu vou fazer, vou pra faculdade, vou tentar basquete, porque naquela época eu jogava no time de São Gonçalo basquete. É mesmo? Então é alto mesmo. Eu dei muita aula para um rapaz aqui da igreja aqui de basquete também. E aí eu vou tentar basquete, vou pra faculdade, vou fazer o quê? E aí meu pai falou, cara, abriu um Canción em São Paulo. Eu falei, então eu vou. Já que você não conseguia ir, Deus mandou pra cá. Naquele ano tinha aberto o Instituto Canción em São Paulo. Eu falei, então eu vou pra lá. E aí em julho de 2008, eu fui pro Instituto Canción. Cara, foi a melhor decisão da minha vida. Eu fui treinado teologicamente, sou bacharel em teologia com ênfase em música. Me formei lá em piano pelo Instituto Canción. E aí, passei 2 anos lá. Depois voltei pro Rio. Foi na época que eu conheci Nath, conheci você. Isso aí, foi quando a gente conheceu. 2010 a 2012. Louvado ali, seja. Louvado seja. E aí, em 2012, já estava 2 anos aqui, ajudando meu pai. Eu tinha um culto lá na Redil chamado Até Que Ele Venha. Eu lembro, pô. Até Que Ele Venha, era maneiro demais. Algo maneiro pra caramba, que a gente estava fazendo lá. E em 2012, Theo Hayashi me vê ministrando. E Deus fala com ele que eu ia pra lá pra ajudar ele de novo. E aí foi um processo de novo. Mas tu já conheceu o Theo do primeiro ou não? Não, primeira vez que ele me viu... Tá. Ele me viu tocando baixo ainda. Ele nem me viu cantando. Ministrando. E aí ele me chamou e falou, cara, Deus me falou que você vai vir e tal. Foi um processo, porque eu tava noivo da Nath. A gente tava planejando ficar aqui, comprar uma casa aqui e ficar aqui. Foi um processo, cara, tão longo que se eu te falar, a gente fala outro dia. Vai ficar o podcast todo. Deus falou de várias formas, enfim, e eu fui. Maio de 2012, fui para São Paulo para fundar a banda Soso. Né? E aí fiquei lá 4 anos, depois Nath foi, a gente casou, Nath foi. Você foi meu padrinho de casamento. Padrinho de casamento lá. É isso aí. Eu falo, velho, eu sou padrinho dele lá, mano. Respeito. Até hoje tem uma fotinha de Francis. Acho que foi até o Lucas que tirou essa foto. Foi Lucas. Foi o Lucas, né? Foi. É uma fotinha de Francis com um buquezinho na mão assim, É verdade, eu lembro dessa foto. E aí a gente foi para São Paulo, ficou 4 anos lá servindo. E em 2015 a gente volta com um apelo mais pastoral, de auxiliar meu pai na igreja. E a gente tá lá até hoje. Cara, que maneiro. Auxiliando. E assim, enquanto eu tava falando, né, eu tava pensando aqui sobre as pessoas que a gente já recebeu aqui no podcast, né? E só já até agora já tem você, Beli e Rafa. 3 filhos de pastores aqui falando sobre aquilo que Deus tem feito na vida deles, cara. Sim. Assim, acredito também que esse tenha sido, durante muitos anos, uma dificuldade para a igreja, e acho que é até hoje, lidar com filhos de pastor. Sim. Para você, cara, isso foi difícil, essa questão de ser filho de pastor? Foi uma coisa que tu sempre levou de boa? Teve algum momento que você falou assim, cara, enchi o saco disso, não quero mais isso? Cara, eu falo pra todo mundo, eu sou mais velho de 3 irmãos, a gente é uma escadinha. Hoje eu tenho 34, meu irmão do meio tem 32 e meu irmão mais novo tem 31. Então é 31, 32 e 34. Eu falo pra todo mundo o seguinte,
é um milagre a gente estar com Jesus. De verdade. Por tudo que a gente viu meu pai passar. E eles também têm um coração bem missionário também. Meu irmão mais novo tava na Tailândia até mês passado, voltou agora pro Brasil por um tempo de descanso, mas já tá aqui descansando, vendo para onde vai com a esposa, porque os dois se conheceram em missões, então o coração deles queima por missões. Meu irmão do meio é o único que não foi pro ministério, mas tá com Jesus, tá na igreja, liderança e tudo mais. Não foi pro ministério full time, né? Sim. Mas, cara, é um milagre. É um milagre. Por tudo que a gente viu meu pai passar, eu falo que só Jesus mesmo para manter a gente no ministério, amando a igreja, porque, cara, a gente viu meu pai primeiro missionário, implantador de igreja, numa outra cultura, sem saber a língua. A gente foi para Colômbia, depois de 3 meses a gente recebe uma carta, porque era 1990. Então pensa, a gente foi para Colômbia com uma igreja aqui, uma denominação muito forte, muito grande, falando, não, a gente vai sustentar vocês. Chegamos lá, 3 meses sem sustento, e a gente pensou, o que aconteceu? E não tinha internet para mandar um WhatsApp ou alguma coisa. A gente ficou esperando receber uma carta. Depois de 3 meses a gente recebe uma carta que tinha ido junto com a gente. A carta tinha ido meio que junto na semana seguinte da denominação falando, nós não vamos sustentar vocês. Que isso, cara. Então a gente ficou 3 meses sem saber por que o sustento não estava chegando, e quando a gente recebeu a carta tinha sido enviada exatamente 3 meses atrás, dizendo que a gente não ia ter sustento. E acredite você ou não, nos 2 anos que a gente ficou em Bogotá, todo mês a gente abria lá num determinado dia a porta da nossa casa, nós não conhecíamos ninguém do bairro, e tava lá as compras todas do mês na nossa varanda. Que isso. Nós fomos sustentados pelo Senhor por 2 anos. Depois as coisas deram uma melhorada em Medellín. Meu pai começou a se relacionar com... Inclusive, a gente tinha uma célula... Olha só que doideira, cara. Se eu for contar minha história meu pai tinha uma célula na casa dele com jogadores da seleção colombiana, meu irmão. Que doideira, cara. Aí a nossa vida começou a melhorar um pouquinho. Medellín já era um lugar melhor para nós, enfim, mas nos 2 primeiros anos foi muito difícil. Então eu vi essa fase do meu pai e depois vi meu pai... aqui no Brasil, plantando igrejas aqui, ficando, né? Morando aqui na nossa cultura. Então foi assim, só pela graça de Deus mesmo. Muitas vezes vi meu pai nas madrugadas chorando. E, cara, é de fato um chamado de Deus mesmo. Não tem pra onde correr. Eu sempre tentei sair do ministério, sempre tentei fazer outra coisa mais legal, sempre tentei ter uma estabilidade. Mas, cara, Deus nos chamou. Deus chamou minha família para servir o Senhor. Em cima da plataforma ou no campo missionário. Meu pai hoje voltou para as missões, hoje não mais indo, mas hoje ele voltou para a missão que nos enviou, que é a Missão Kairos, e hoje ele treina e envia missionários para o campo. Então meu pai está mais desacelerado com a igreja local agora e mais acelerado com as questões das missões de novo, ou seja, voltou pro tudo ou nada de novo. E eu olho para isso e eu falo, cara... Quem vive para isso, cara, não tem jeito, né? Esse ano a gente fez 20 anos de igreja e eu tava pregando no aniversário de 20 anos de igreja e tava falando exatamente disso. Cara, tem um fator X que eu olho pro meu pai e eu vejo que falta em muitos pastores da nossa geração, que é, de fato, o amor puro e genuíno, cara. Depois de 20 anos de igreja, tem gente que abandonou meu pai, tem gente que traiu meu pai. Meu pai continua com o mesmo olhar, mesmo brilho nos olhos fazendo aquilo. Eu falo, cara, é um fator X que você não aprende numa sala de teologia, você não aprende lendo um livro, você aprende na vivência. Tem algo que cai sobre você quando a ordenação pastoral vem, que é uma misericórdia pelas vidas assim que você não faz ideia. O cara pode cuspir na tua cara, bater no teu rosto. Se ele voltar, você recebe ele de braços abertos de novo. Acredita, eu falo, pai, por que, cara, você tá fazendo isso? É o ministério, é o amor, é o fator X que a gente não consegue explicar. É doideira. Cara, assim, é uma responsabilidade muito grande, né, cara? Isso aí. Da gente, agora você também. Você com filhos, sendo pastor e transmitir isso pra eles também, Exatamente. Né? Transmitir isso pra eles. Cara, e você sempre envolvido, né, Tom? Com música, sempre desenvolvendo esse chamado. Hoje eu vejo você carregando essa bandeira, realmente, assim, da adoração e sendo instrumento de Deus, assim, pra essa geração, cara. Como foi o seu início, assim, pra pegar a estrada, cara? Foi coisa fácil? Foi uma decisão que você tomou, assim,
rápido ou foi uma coisa que Deus foi te cobrando? Como é que foi? Não, cara, em qual momento você chegou e falou assim, não vou me envolver com, com um trabalho de segunda a sexta, porque eu vou viver só de música, só pra música e só ministrando nas igrejas? Foi muito orgânico, né? Eu tenho o privilégio de ter pais que acreditaram antes de mim. Porque meus pais estavam em todas as palavras proféticas que eu recebi. Legal. Todas. Então, eles estavam presentes quando Deus me chamou para o ministério. Pequenininho, ainda no ventre, ou então de colo, ou então criancinha, ou então na bateria. E o pastor vinha para ministrar na nossa igreja e eu nem sabia que eu era o filho do pastor e falava, quem que é o pai dessa criança aqui? Deixa eu orar. E falava, ó, Deus está me mostrando. Então foi muito orgânico. Quando eu saí do colégio, meu pai falou, você vai para o ministério, você vai ser treinado. E a gente sempre teve influência do Marcos Witt por conta da Colômbia, do envolvimento com a América do Sul, da língua hispana. Então meu pai falou, não, você vai lá para o Instituto Canción, você vai ser preparado. E eu queria muito jogar basquete, de verdade, queria mesmo. Que maneiro, cara. Queria seguir. E meu pai falou, não, vamos orar aqui, você vai obedecer as palavras de Deus. Deus nunca falou para você ir pro basquete, mas Deus sempre falou para você ir pro ministério. Então foi muito orgânico. Quando eu cheguei no Instituto Canción, foi muito orgânico também. Tinha algo lá no Instituto que era, você só pode ministrar nos devocionais do Instituto, nos cultos que o Instituto organizava, com 6 meses que você chegou na escola. Com 2 meses eu estava na banda dos professores. Então foi muito orgânico. Eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Foi muito, assim, foi um aprendizado muito grande. E aí, quando eu cheguei na banda dos professores, você vai lembrar do Márcio Maldonado, o Marcinho, lembra? De Mogi, lá, de São Paulo. Sim. Ele foi meu diretor do Instituto Canción. Que maneiro, cara. E ele foi um dos caras que mais me motivou a ir pro ministério. Eu fiquei 2 anos tocando baixo na banda e ele falava, se prepara porque você vai ministrar, se prepara porque você vai chegar a sua vez de cantar. Então ele terminava uma ministração que ele tinha ministrado e eu estava lá no baixo, ele falava para mim, e aí, o que você percebeu hoje? Você tem que ficar atento, porque daqui a pouco é você. Ele via algo em mim. Então eu comecei a ministrar. Foi ele que me botou a primeira vez num cartaz de conferência. Que maneiro. Primeira vez, ele falou, você vai ministrar nessa conferência. E eu vou te ajudar a separar o setlist, você treinar a banda para tocar com você. Vai ser a primeira vez. Então ele foi me... Graças a Deus eu tive gente que me impulsionou. Depois o Theo Hayashi foi uma figura que me abençoou muito. Porque ele me convidou, me treinou, me enviou pro Brasil. Ele, graças a Deus, já tinha uma estrutura... o Dunamis tinha uma estrutura, né? De escritório, de agenda. Quando eu entrei, então eu entrei muito novo, muito perdido e já tinha um escritório para receber as agendas, os convites. Eu já tinha um estúdio para ir para gravar. Então... eu meio que fui aceitando. As portas foram abrindo e... e eu comecei a viajar com o Soso, não como Tom. Então, quando eu saí do Soso, que foi uma outra história, né? Um outro capítulo da minha história, que foi muito difícil, e hoje eu tenho certeza que foi Deus que falou, mas quando eu saí, eu fiquei, cara, e agora? Recomeçar, né? Agora é como Tom. Para onde eu vou? E, de novo, foi muito orgânico. Foi gente me convidando aqui, amigos... Não, vem ministrar e tal. De repente eu me conecto com a Laura Sogueles. A gente fala, cara, vamos gravar o Eu Não Estou Só, que é uma música que mais... talvez a que mais foi. Vamos gravar? Vamos gravar. E foi muito orgânico e essa música foi que... estourou. E eu entrei em 2016, assim, com 200 agendas no ano. Que maneiro, cara. Entende? Então foi muito orgânico. Mas não é fácil. Não é glamuroso. Eu sei o quanto que custa, irmão. Você tá falando, né? Eu vejo você como um desses caras que estão levantando uma bandeira. E eu, dentro de mim, eu tô aqui. Ai, misericórdia, Jesus. Só pela misericórdia de Deus mesmo. Porque não é fácil ser pioneiro. Eu não tô dizendo que eu sou pioneiro, mas não é fácil ver fazer parte de algo que tá sendo genuíno, que tá sendo relevante para alguém. Não é fácil. Nem local, você sabe, mas nem tão pouco a nível nacional, né? Então tem, sim, um preço que a gente paga de ficar muito tempo fora de casa. Um tempo de... Cara, você não vai ser uma pessoa comum. Você não pode fazer coisas que outras pessoas fariam naturalmente. Você precisa pagar um preço de depender do Senhor. Sabe uma corda bamba que eu sempre tô tentando me equilibrar? A questão de nunca perder a unção, a autoridade dos primeiros dias, cara.
Então, depois de 10 anos ministrando, eu penso, não posso perder aquele frescor dos primeiros dias. Daqui 10 anos você vai ter essa crise, né? Porque hoje você está fluindo aqui. As palavras vêm naturalmente. E você percebe que você tá... Cara, tá fácil. Né? Eu subo é fácil fluir. Mas você tá vibrando com aquilo, né? Isso, mas daqui 10 anos você vai estar... Cara, eu tô 10 anos fazendo isso, mano. Eu preciso encontrar manter a essência dos primeiros dias. Maneiro. Então, depois de 10 anos, com uma outra estrutura, hoje eu tô na Sony, que é um outro capítulo da minha vida. Uma outra história. Eu penso, cara, eu preciso manter isso. Os meses vão, os meses vêm, mas eu preciso manter a essência. Então, para mim, não é mais divertido, sabe? Fazer parte disso. Não é mais glamuroso. Né? Eu não sou mais aquele menino com a mochila nas costas indo desbravar. Não, eu já fui, né? Então, agora eu preciso estabelecer, eu preciso valorizar as relações. Agora tem muito do, cara, o quanto que a gente consegue manter relacionamentos duradouros, sabe? O quanto que a gente consegue manter relacionamentos denominacionais duradouros. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo que eu estou indo em igrejas há 5 anos, a denominações há 5 anos. Isso é legal. Por exemplo, Bola de Neve. Fui uma vez na sede, agora eu vou no Brasil inteiro. Tenho visitado Bola de Neve no Brasil inteiro. Fico muito feliz, porque Bola de Neve, entrando, saindo, é uma igreja referência. Então, eu tô parceiro daquela denominação, construindo algo. Então, tem coisas que o assunto muda depois de um tempo, sabe? Sim. As ênfases que você tem que dar atenção, que você tem que cuidar, mudam. Então, agora, minha intenção enquanto voz é solidificar. Como que eu consigo solidificar? Então, eu não posso mais cantar qualquer coisa. Eu preciso cantar algo que vai construir e não só abençoar um culto. A minha caneta ali precisa compor algo que vai construir de fato. Porque o cara que me ouve hoje, ele não me ouve como ele me ouvia há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás ele me ouvia e falava, que massa esse som. Hoje, quando ele vê que eu lancei algo novo, ele pensa, cara, o que será que esse cara tá dizendo? Sim. Então é um desafio. Não, cara. E assim, você mencionou lá no seu início, sobre a questão do preparo que o Márcio teve contigo, né? Agora tu falou de novo sobre um set list. E assim, pro pessoal que tá ouvindo a gente, que talvez já te acompanhe, né, e saiba da sua importância, ou até de gente aqui que quer entender melhor como é que entende esse processo. Por exemplo, você quando vai se preparar para um culto, né, que você vai ministrar a adoração ali, como que você faz, cara, para escolher um set list, para montar um planejamento? Como que você já desenha isso? É algo que você deixa acontecer durante o culto e sente? Ou é um pouco de cada coisa? Como é que é? Então, existem 2 âmbitos, né? O primeiro é local, igreja local. Igreja local funciona de um jeito, estrada funciona de outro jeito. Sim. Por quê? Porque na estrada você tem um set list pronto. Sim. Né? Você tem... Varia... Tem algo que você está falando para as igrejas de maneira geral. Hoje eu tenho, sei lá, 10 canções que eu levo. Eu vou cantar 4 num lugar, 5 em outro, dependendo do fluir, dependendo do tanto de tempo que eu tenho. E às vezes vai variando. Cara, hoje eu tô sentindo a gente cantar essa, hoje eu tô sentindo a gente cantar aquela. Mas não muda, é aquilo ali. Na igreja local, a gente não pode ficar cantando mesmo setlist todo domingo. Não dá pra cantar as mesmas 10 músicas, né? Existem muitos métodos que eu já visitei, lendo e vendo em cursos de como montar setlist. Mas existe alguns, por exemplo, aquele lá do tabernáculo, né? Do átrio, do santo lugar e do santo dos santos. Eu acho aquilo muito veterotestamentário. Acho que não funciona pra gente hoje. Então, eu acredito que falar da Trindade hoje é muito importante, obedecendo a um processo. Então, por exemplo, como eu faria se a gente tivesse 4 canções para serem tocadas daqui a pouco? Óbvio que não é uma regra, porque na hora o Espírito Santo fala, não canta essa, não canta aquela outra. E aí tudo muda. Mas se o Espírito Santo deixasse a gente escolher... como que eu faria? Eu começaria com uma canção que fala de gratidão, fala de graça, da cruz, né? Porque obedecendo o Salmo 100, versículo 4, entrai por suas portas com ações de graças, né? Gratidão abre porta. Então,
ou uma canção alegre que fala da cruz, da graça, do que estamos fazendo aqui, da nossa intenção do nosso coração. Por exemplo, Maravilhosa Graça, por exemplo. Ou então, Eu Olho para a Cruz. A segunda canção, eu cantaria uma canção mais de visitação do Espírito Santo. Por exemplo, o que dizer, o que fazer quando ele vem. Entendendo que o Espírito Santo é aquele que vem limpar, aquele que vem encher, aquele que vem preparar e apontar uma direção pra gente. Então, a glória do Espírito Santo, ela serve para uma coisa, transformar, né? A glória transforma. A glória que não transforma não é glória. Então, a gente tem que ter fé de que enquanto cantamos, o Espírito Santo vem, faça alguma coisa aqui, a gente tem certeza que quando o Espírito Santo vier, ele vai vir com glória e vai limpar a gente, vai transformar, mudar aquele cara frio que está na última fileira. Vai ser tocado pelo Espírito Santo e vai ser preparado. Na terceira canção, eu iria para uma canção de... Se eu tivesse só 4. Eu iria para uma canção de intimidade, de paternidade. Falaria com Deus Pai. Porque Deus Pai, ele tem... A paternidade de Deus gera identidade, né? Gera intimidade. Legal. Muda você também na tua alma, nas questões mais da tua personalidade, do teu temperamento. O Espírito Santo faz isso também, mas o Deus Pai, como Pai, ele tem essa perspectiva. E a última canção eu exaltaria Jesus. Porque todo esse processo que a gente fez até agora serviu para isso finalmente. Exaltar a Jesus, porque você se torna semelhante a quem você adora. Então, quando você olha para Cristo, você tem uma referência. Bem ou mal, a gente não sabe como o Espírito Santo se parece a nível de caráter, de personalidade. Deus Pai também não. Mas a gente sabe como Jesus se parece porque ele esteve aqui. Então, a gente se torna semelhante a Cristo. Paulo vai falar aos Coríntios, segunda carta 3,18, ele vai falar assim: todos nós, com a face descoberta, contemplamos como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória à sua própria imagem, como pelo Senhor e Espírito. Então ele está falando da Trindade trabalhando para que você se pareça mais com Jesus. Quando você olha para a glória de Deus, do Pai, você é transformado pelo Espírito de glória em glória na imagem de Jesus Cristo. Então, se nós somos transformados de glória em glória na imagem de Jesus, essa é a finalidade, adorar Jesus. Eu digo que se a gente estivesse pronto, não precisasse ser limpo, ser curado, ser tratado, a gente só exaltaria Jesus. Só. Porque o Espírito Santo ele vem para iluminar Jesus, revelar Jesus. E Deus Pai está falando, esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então eu prepararia o setlist focando nas 3 pessoas da Trindade. Legal, cara. Demais. E assim, uma frase que você falou aí, que eu queria pedir que você desenvolvesse mais. A gente se torna semelhante àquele a quem a gente adora. Desenvolve melhor isso. O que você quer dizer com isso? Vamos lá. Vamos entrar então em adoração. A adoração parte de um princípio. A definição que eu mais ouço hoje sobre adoração é responder genuinamente a uma revelação genuína. Então, o que é adoração? É quando você consegue responder com a sua vida, não só com a sua música, mas com a sua vida, a uma revelação que Deus te deu primeiro. Então, como é que você está conseguindo responder aquilo que Deus te deu? Por exemplo, você está adorando agora, porque você está conseguindo responder com um podcast aquilo que Deus se revelou para você. Você está dando uma resposta àquilo que Deus se revelou para você. Mas eu diria que existe um ponto antes ainda, que é a observação. Então, a adoração parte de um princípio inicial, que é você precisa estar olhando para algum lugar. Boa. Então a gente já elimina... Sempre está olhando para algum lugar. A gente já elimina o fato de que não dá para gente... não dá para gente adorar no piloto automático. Não dá... adoração não é cantar o que vai estar projetado no telão. Isso não é adoração. Adoração é quando você consegue olhar para o que está projetado no telão e ver aquele a quem nós estamos cantando. Então você tem que olhar, você tem que observar. Davi escreveu os salmos deles todos sob essa perspectiva.
observação, contemplação. Ele estava olhando para algum lugar. Às vezes ele estava olhando para o monte, ele via Deus. Às vezes ele estava olhando para o vale, ele via Deus. Então o Salmo é uma perspectiva do homem sobre Deus, sobre a soberania de Deus sobre todas as coisas. Então, não necessariamente você está olhando para Deus, mas você está olhando para as coisas que apontam para Deus. Sim. E aí, obviamente, você se torna semelhante a quem você adora, porque a adoração parte de um princípio. Uma vez eu fiz uma série no meu Instagram, fiz 2 vezes essa série, e eu quero voltar a fazer de novo. Chama Observar e Absorver. E esse é o ponto. A adoração fala disso. Eu olho, eu observo, eu absorvo o que eu estou vendo, eu deixo com que isso que eu estou vendo me encha, me transforme para que eu tenha o que dizer. Então tem muita gente nos nossos dias falhando na adoração porque não passam por esse processo. Só tá dizendo. Só tá na última parte. É da boca para fora mesmo. É da boca para fora. Da boca para fora é porque não teve um outro processo. Então, basicamente, a adoração sempre anda junto com a palavra, por quê? Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, o ouvido é a porta de entrada. Só que você percebe que Hebreus 4,12, eu gosto de citar isso. Hebreus 4,12 fala, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e ela vai até o ponto de penetrar a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Então pensa o que a palavra de Deus faz. Você está lendo as escrituras, a palavra está entrando no seu ouvido, está gerando uma metanoia na tua mente, está descendo para a tua alma, está mexendo com as tuas emoções, está separando o que é do espírito da alma, está mexendo com o que é do espírito para o espírito, com o que é da alma para a alma, está mexendo com as tuas juntas, medulas, teu corpo, está tocando teu corpo. Olha só que lindo que a palavra de Deus faz, cara. E está discernindo, ou seja, elucidando as intenções do seu coração. E aí a palavra de Deus fala que a boca fala do que o coração está cheio. Então a palavra fez esse processo, por isso que é tão importante cantar a Bíblia. Porque quando você canta a palavra, enquanto você está cantando, está fazendo isso, está gerando essa transformação em você, enchendo teu coração para que você fale daquilo que você está experimentando. Então, basicamente, você se torna semelhante àquilo que você adora por causa desse processo. Você não se torna semelhante a quem você ou a sobre quem você está cantando. Tem um monte de gente cantando e não está se transformando em nada, em ninguém. Mas você precisa obedecer esse processo mais profundo, que é deixar com que a letra, com que a mensagem daquela canção entre em você. Só que eu termino esse ponto dizendo que isso é para bem ou para mal. Eu tava pensando nisso aqui agora. Porque você se transforma naquilo que você dá ênfase, dá atenção. Então, por que a gente carioca fala desse jeito? Por que a gente carioca se veste desse jeito? Porque a gente está se transformando naquilo que a gente está observando. A gente é um fruto, um produto do meio. Da mesma forma é alguém que decidiu observar e mergulhar na presença de Deus. Na nossa espiritualidade é a mesma coisa. Você é fruto da sua experiência. Visível ou invisível, né? Eterna ou passageira. Então a gente está se transformando naquilo que a gente está dando atenção. Então é por isso que é muito importante essa dinâmica de você... Cara, a adoração, ela tem um ponto, uma incógnita para mim, que estou subindo em plataformas o tempo inteiro, que é sempre uma surpresa, é ou não é? Você nunca sabe o que vai acontecer. E é aí que está o grande lance. Porque o maior ladrão da transformação do homem à pessoa de Cristo é o pragmatismo. É o fazer da mesma forma, que Jesus chama de religiosidade. Se tornar algo automático, uma construção... Uma máquina mesmo, né? Uma produção em massa. Isso. Uma produção em massa. Então, se você está agindo dentro da religiosidade, fazendo a produção em massa, você não está se transformando, você está sendo fabricado a um produto. E aí, Salmos 8,
Salmos 8. Salmos 115 vai dizer o seguinte. O salmista começa dizendo: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua bondade, da tua misericórdia. Aí ele diz: por que diriam as nações, onde está o seu Deus? Ele responde: nosso Deus está no céu, e ele faz tudo conforme lhe apraz. E aí ele responde de novo para quem perguntou onde está o seu Deus. Ele fala: prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos de homens. Tem boca e não fala, tem nariz e não cheira, tem pés e não anda, tem mãos e não apalpa. Som nenhum lhe sai da garganta. Aí ele fala no versículo 8 a chave que eu usei para dizer: você se torna semelhante àquilo que você adora. Ele fala: tornem-se semelhantes a estes todos os que os fazem e todos os que neles confiam. Então, quando eu confecciono um Deus, né, e chamo isso de Deus, eu estou me tornando semelhante a esse. Só que o problema é que isso tem boca, mas não fala. Aí eu me torno semelhante a esse. Eu tenho boca e não falo. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos que o Deus desse século cegou o entendimento, embotou os sentidos espirituais dos filhos da desobediência. Porque a gente está seguindo um fluxo de adoração. Não falta adoração. Adoração, todo mundo está adorando alguma coisa. E consequentemente, está todo mundo se tornando aquilo que está dando ênfase. Então, nós, como cristãos, precisamos romper com esse padrão e deixar com que, de fato, o Espírito Santo... Ora, o Senhor é Espírito, onde o Espírito do Senhor está, aí é liberdade. Deixar com que o Espírito Santo promova esse encontro entre nós e Deus, para que a gente seja sempre surpreendido por aquilo que vemos e nos tornemos semelhantes a Jesus. E quando você fala que sempre existe adoração, mas onde está a verdadeira adoração, que Jesus fala lá em João 4, né? Sim. A verdadeira adoração, com verdadeiro sentido, assim, cara, demais o que tu falou aí, de verdade, assim, algo muito profundo. E se você que está aí, irmão, você estiver prestando atenção no que está sendo transmitido aqui através desse podcast, com certeza Deus vai falar contigo aí, vai transformar, porque, cara, do que tu falou, vieram várias questões na minha mente. Uma delas é de Jesus falando sobre Mamon. Sim. Né, que mostra que realmente como a nossa geração, como o nosso povo tem adorado a Mamon e tem se tornado semelhante. Vivendo de ganância, pagando a qualquer preço, a qualquer custo. Precificando coisas que não têm preço. Né, e me fez lembrar também da questão da contemplação de Jesus lá no Sermão do Monte, falando: ó, por que estão ansiosos? Contemplem. Contemplem. Olha aqui, observem. A gente estava aqui no almoço, a gente falando, né, sobre a gente ouvindo tudo em 2x, né, cara? É verdade. Como a gente está perdendo a capacidade de observar. Sim. De sentar numa mesa assim e só trocar ideia, só viver, cara, demais, assim. E essa questão do setlist, de verdade, cara, tá me abençoando muito esse podcast aqui, obrigado. Né? E assim, eu vejo que boa parte das canções que você costuma entoar, muitas são autorais, outras de uma galera daqui, né? E eu sinto que você tem essa questão. Você acha que tem faltado na igreja brasileira a composição, aproveitar um pouco mais? Se sim, por quê? Ou se não, tu acha que tá legal assim? Como é que a tua visão em relação a isso? Cara, essa resposta é um pouquinho mais profunda do que eu daria se fosse uma entrevista assim. E aí, o que você acha? Mas como a gente está sentado aqui conversando, eu diria o seguinte, que a gente vem de um período de escassez muito grande de criatividade cristã na nossa nação. Nos últimos... Eu posso garantir que nos últimos 10 anos nós sofremos, acho que mais de 10 anos, nos últimos 15 anos nós estamos sofrendo com a falta de criatividade cristã. Ao mesmo tempo que muita gente se levantou, não sei se você tem essa percepção, mas eu tenho muita dificuldade de ouvir coisa nova porque parece mais do mesmo, né? Parece que... Poxa, cadê a criatividade, o frescor? Isso vem de uma estrutura que... É ruim dizer isso aqui, mas não quero polemizar. Mas eu preciso falar um pouquinho de como a gente vem nos últimos 30 anos como igreja bebendo de estações específicas. Então, nos anos 80, a gente participou... 80, 90, a gente
meados dos anos 80, meados dos anos 90, a gente participa de uma estação muito poderosa na nossa nação, que é o movimento das comunidades. Comunidade Zona Sul, comunidade Nilópolis, Diante do Trono, Renascer Praise, tantas comunidades, né? Koinonia de louvor, aí Ademar, Azaf, e tantos outros irmãos se levantaram com... Aí, base daquela estação, as canções eram bíblicas. Cara, dificilmente você vai ver uma canção que não é bíblica naquela estação. As canções eram congregacionais, a igreja cantava, você vai lembrar de várias aí. Que a gente canta até hoje. Que a gente canta até hoje. Por que cantamos até hoje, né? Porque Exatamente. é precioso, porque é o que de mais genuíno existe no corpo de Cristo enquanto brasileiros aqui, nos últimos 30 anos. Aí a gente vai ver que na década seguinte, no meados dos anos 90, até um pouco mais do meados dos anos 2000, a gente vai perceber uma varredura, cara. Virou a chave, de repente era adoração extravagante. Cirilo, David, Casa de Davi, Diante do Trono participou disso também. E muitos outros irmãos. Genuíno, também genuíno. Eu fui ativado por Deus nessa estação, 2004, 2003. Fui ativado pelo Senhor nessa estação. Muito do que eu tenho hoje, eu devo aqueles CDs do Casa de Davi, do Cirilo, do David Keelan. Logo depois, se eu não me engano, 2004, é lançado um álbum que muda a música cristã do Brasil para sempre. E esse álbum se chama Toque no Altar, do Ministério Apacentais de Nova Iguaçu. No mesmo ano, 2004, eles viram que deu um boom e lançaram o Deus de Promessas. E para mim aquilo dividiu a história da música cristã em dois. Antes e depois. O que, na minha opinião, meu Deus... Vai pro YouTube, hein? Vai. Na minha opinião, não foi tão saudável. Porque nós mudamos a mensagem. Então, você vai ver, nas comunidades e na adoração extravagante, são duas ênfases completamente diferentes, mas com uma mensagem: Cristo, Jesus. A abordagem era diferente, mas a mensagem era a mesma. Jesus. A adoração extravagante veio mostrando Jesus como noivo, né, que a gente nunca tinha cantado sobre isso. Jesus como leão, coisas que a gente nunca tinha relacionado. Tá escrito, mas a gente nunca tinha dado ênfase. A nossa ênfase nos anos 80, 90 era mais aquele Jesus da comunidade. Mas era Jesus. Quando esses irmãos inauguram essa nova estação, aí todo mundo começa a cantar sobre bênção, prosperidade financeira, cura e milagre. E nós nunca mais saímos disso, cara. A gente está preso nisso até hoje. Só que, perceba, né? Eu vou fazer um link daquilo que a gente estava falando há minutos atrás com aquilo que a gente está falando agora. Nós nos tornamos semelhantes àquilo que cantamos ou damos ênfase. A igreja era cristocêntrica nos anos 90. A igreja se torna uma igreja egoísta, mesquinha, a partir dos anos 2000. Nós vamos perceber uma dificuldade muito grande da igreja da adoração a Cristo. Por quê? Porque, mercadologicamente falando, o que está tocando na rádio não é mais Jesus. É bênção. Então, existe uma máquina girando que faz com que você não tem como cantar sobre outra coisa. Naquele período que aquela mensagem está hypada, você tentar cantar outra coisa, você vai flopar. Não é escutado, não é ouvido. Simplesmente o mercado ignora. Entende? Então, o que acontece? Não é que não estava sendo cantado Jesus, é que o que mais tocava era bênção, milagre, prosperidade financeira e cura. Depois de 10 anos fazendo isso, lá para os anos 2010, 2011, por aí, as igrejas sérias do Brasil que falaram, mano, a gente está 10 anos cantando isso, prosperidade, restituição, a gente precisa cantar Jesus. Porque chega uma hora que satura. Quando satura, a gente percebe quão longe que a gente foi. E aí agora a gente volta. Esse é o processo. Sempre foi assim. Em tudo, cara. Na história. De história de maneira geral. Pô, a onda agora é isso. Aí todo mundo vai. Daqui a pouco satura, todo mundo volta. E aí, nesse momento, tem um gap
de criação, de virada de chave para você criar algo novo. Então, nesse momento, 2010, 2011, 2012, na Austrália estava chegando Hillsong com tudo. Nos Estados Unidos estava chegando Bethel, Jesus Culture. Bethel e Jesus Culture eram as duas igrejas que mais tocavam aí, expressão de música. E aí o que aconteceu? Os caras daqui que perceberam que a gente tinha ido longe demais com esse negócio de prosperidade, bênção financeira, cura, quero, que é meu, pensaram, a gente precisa cantar Jesus. Vamos pesquisar aqui no Brasil quem está cantando Jesus. Não achamos. Então o que a gente fez? Foi traduzir. Aí a gente passa 10 anos traduzindo. Traduzindo música. E aí a roda gira de novo, mercado. O mercado aceita mais as traduções do que as canções daqui do Brasil. Aí a gente começa a ter que obedecer um princípio. E aí eu cheguei... Aí eu não vou expor, tá? Porque é demais. Mas aí eu cheguei a ver gente que lançava um álbum de 10 músicas, sendo que 7 eram traduções. E eu não tô mentindo. Sério, de 10 canções, 7 eram traduções. Pô, mas tá errado isso, Tom? E eu digo... A tradução é muito linda, cara. Essa semana... Ontem eu recebi uma tradução em italiano... Um vídeo de uma canção minha em italiano. Que maneiro. Cara, que coisa linda, mano. E é maravilhoso, pô. Se eu falar mal da tradução, eu preciso... né, eu preciso não deixar as pessoas traduzirem minhas músicas também. É maravilhoso saber que aquilo que eu produzi aqui tá tocando na Itália. Tudo certo. Porém, quando a exceção vira uma regra, meu irmão, a gente tá perdido. Porque cada vez que você pega emprestado algo que alguém tá fazendo lá fora, é menos uma oportunidade de você gerar algo genuíno. Então, você para de produzir e começa a reproduzir. Então, quando você começa a reproduzir, pode até ter graça nisso, mas não vai ser na mesma medida se você tivesse feito. Posso pegar e falar, Hugo, me compartilha um sermão aí do que você pregou domingo, vou pregar domingo na minha igreja, o teu sermão. As pessoas podem ser até abençoadas, mas não na medida que você abençoa as pessoas com o teu sermão, com aquilo que Deus falou com você. Eu costumo dizer que revelação é como luz de uma lanterna. À medida em que a gente vai chegando mais longe, vai perdendo a potência. É exatamente isso. Eu compus. Quando eu canto, caramba, é genuíno. Quando você canta, já pode até ser bênção, cara, mas já perdeu. Já ficando mais distante. Quando o outro copia você, a música que você copiou de mim, vai ficando mais fraco. Vai ficando mais fraco. É isso que acontece com as traduções aqui no Brasil. Porque a gente já entendeu, e eu sei do mecanismo que funciona. Eu não sou conspiracionista, mas mas é uma questão de consumo. Existe de consumo uma fila existe uma fila de artistas esperando a próxima canção da Hillsong ser lançada. Então, por exemplo, já tem um lance assim, ó. Próximo hit da Hillsong é teu. Entendi. Tá em contrato. Entendi. Então, isso virou uma regra. Aí não é legal. Por quê? Porque a gente tá padronizando, encaixotando a revelação. Cara, demais, mano. E tu para... E assim, hoje você enxerga alguma bandeira, algum movimento que você esteja rompendo, que se a gente for parar pra pensar em ciclos de décadas, como a gente veio pontuando aqui, a gente já tá formando mais uma década. Sim. Né? E aí eu vejo você, por exemplo, Morada, que é uma galera assim, que eu acho que canta canções muito bíblicas, com uma roupagem super contextualizada. Tu acha que tem gente aí que tá surgindo com essa proposta, ou você acha que a gente ainda vai perdurar? Não, eu acho que a gente chegou no absurdo, né? É aquilo que a gente tá no gap. A gente bateu no absurdo e agora voltamos. Quando a gente volta para um gap de criatividade. Aí você vai perceber, Morada, lembre-se 80, lembre-se 90. Voltando para aquela ênfase congregacional. Eu acredito que tem muita gente se levantando, cara. Se a gente for perceber. F-Hop. Cara, F-Hop, as composições deles são extremamente bíblicas. Porque os caras, eles estão com a Bíblia lá o tempo inteiro, orando a Bíblia. Eu vou pontuar alguns aqui. Morada. Cara, a galera do Drops.
Boa. São, assim, meu Deus. Demais. A gente canta as canções Meus deles preferidos, tá? Meus preferidos. E existem outros irmãos. O próprio Theo também. Theo Rúbia. As canções que ele canta são autorais, não são? Sim, são. Então, existe uma galera levantando com canções muito, muito legais, bíblicas. E agora, cara, assim, existe um gap, a galera começa a criar, e aí os próximos 10 anos, acredito que serão 10 anos muito interessantes, porque a gente vai aperfeiçoar aquilo que a gente começou a criar. Uhum. Então, eu espero muito que a gente tenha um movimento, por exemplo, em 2019... eu podia ter trazido para mostrar, mas não esqueci. Eu lancei um livro chamado Tesouro dos Atentos, que é justamente um livro para composição cristã, com princípios bíblicos da composição cristã, porque é uma tentativa de abençoar o Brasil, e me surpreendeu quanto que vendeu, quanto que chegou na galera, quanto que as igrejas compram para estudar todos juntos, enfim. É uma tentativa de abençoar o Brasil com ferramentas para criação, para criatividade. Então, eu espero muito que a gente que está se levantando, a F-Hop com a escola de adoração deles, com a escola de... Eles têm uma escola de composição que chama BLS, se eu não me engano, dá para pesquisar lá. Tem outros irmãos compondo também. Eu acredito que se a gente faz um movimento de muito mais do que eu produzir, fazer as igrejas locais produzirem, cara, a gente faz algo genuíno. Maneiro a gente faz algo bem genuíno. E para mim, eu tenho a impressão de que a movimentação não é para frente, é para trás. No que diz respeito a fundamentos. A gente precisa voltar para o congregacional. Eu acabei de lançar um álbum chamado A Igreja Canta, justamente por isso. Voltar para a biblicidade, que é, cara, não negociar com as canções bíblicas, e voltar para as canções que falam sobre Jesus, sobre Jesus Cristo. Cara, irmão, bom demais. Já acabou? Rapaz, isso, cara? Daqui a pouquinho o pessoal vai ter que escutar a gente em 2x. É verdade. Cara, que bênção, cara. Obrigado, de verdade. Se quiser, a gente faz a parte 2. Vai ter que ter, mano. Cara, de verdade, assim, obrigado por compartilhar esse conteúdo com a gente. Tudo que tu falou, cara, veio muito de encontro com a nossa visão aqui, assim, obrigado mesmo, que você continue sendo essa voz, cara. Amém. Para esse tempo, para esse povo, a gente precisa realmente de pessoas que tenham essa linguagem e essa mensagem que você carrega, irmão. Amém. Né? Obrigado, assim, por ter aceitado o convite. E logo, logo tu vai estar aqui para ministrar também, para falar com a igreja, né? Domingo agora? Só chegar, né? Mas, Tomzão, obrigado, cara, de verdade, cara. Valeu. Deus abençoe sua vida. Tamo e junto. É isso, gente. Você quer dar algum recado aí pro pessoal aí, se quiser falar? Deus abençoe muito vocês. Parabéns pela comunidade. Vocês estão indo muito bem. Eu tenho acompanhado de longe, né, pelo Instagram. Espero acompanhar mais de perto agora. Vamos estar mais perto. Mas tenho visto quanto que vocês estão sendo relevantes e inspiradores pra gente que tá aqui, que a gente tá na mesma cidade. E vocês inspiram a gente pra caramba. Vocês nem sabem quanto que a gente olha pra vocês. Cara. Amém, cara. Obrigado. E a gente, desde moleque junto, vamos continuar aí. Bora. Gente, Deus abençoe a sua vida. Não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar, principalmente nos grupos da nossa igreja. Né? A gente é um conteúdo que está acessível para todas as igrejas, para a igreja brasileira, mas que a gente tem pensado aqui para alimentar o nosso povo. Né? Porque muito do que eu vivia assim, de tempo de mesa assim, eu queria que a igreja vivesse também. E essa aqui é uma oportunidade que a gente está tendo. Então, curte, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, compartilha em todos os grupos, manda em todos os WhatsApps aí que você tiver, que eu tenho certeza que essa mensagem precisa ser escutada na nossa nação, tá bom? Que Deus abençoe, uma boa semana para você.